Bom, conforme eu prometi, eu ia falar sobre foro especial, né? Foro privilegiado, tá? Esse é um outro assunto também que mostra como as pessoas não têm uma compreensão correta do direito, né? A grande maioria das pessoas, quando a gente ouve falar em foro privilegiado, já faz cara feia, acha que é a pior coisa do mundo, né? Mas, na verdade, o que é o foro privilegiado, né? O foro privilegiado é quando determinadas pessoas, por conta das suas funções, elas acabam tendo um lugar específico para serem julgadas, né? Então, por exemplo, o presidente da República é julgado no STF, né? Ele não responde ao inquérito ou um processo na justiça comum, né? Lá em primeira instância. Da mesma forma, ele eventualmente pode ser julgado, quando for crime de responsabilidade, pelo Senado, né? Com o aval da Câmara, tá? Então, assim, determinada função já direciona o julgamento para determinado lugar, tá? É isso. Agora, o que acontece? É uma grande falácia falar que não tem foro especial no mundo, né? Que o Brasil aí é uma jabuticaba e aqui que se tem mais foro especial do que os outros lugares. Isso é uma falácia, porque todos os lugares têm foro especial, né? Ou foro privilegiado, né? Principalmente as democracias. E por que isso, tá? Na verdade, tem uma função o foro privilegiado. Imagina se não houvesse foro privilegiado, né? E aí você pega, por exemplo, um juizinho de Pajeú, no Piauí, Pajeús no Piauí, que sofre uma grande pressão política, por exemplo, do governador Wellington Dias, ele poderia decretar a prisão do presidente, uma prisão preventiva do presidente. E o presidente ia ser preso. Ia ser preso. Então é por isso, justamente para você garantir essa estabilidade e garantir que esses excessos não aconteçam, que você criou o foro privilegiado, tá? E ele tem uma certa lógica aí, né, que funciona. Então, você pega, por exemplo, prefeitos, né? Não é o juizinho da cidade, da própria cidade, que pode julgar o prefeito. É julgado para o Tribunal de Justiça, né? Agora, como o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele sofre pressões do governador, o governador não é julgado pelo Tribunal de Justiça, ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. E no âmbito federal, né, na administração federal, no legislativo, você é julgado pelo STF, né? E aí houve uma decisão do STF que restringiu um pouco a questão do foro, né? E acabou coibindo um pouco alguns abusos, tá? Então, na verdade, como funciona hoje? Quem tem foro privilegiado hoje são os parlamentares, né, no âmbito federal, que estejam no mandato, tá? E que, em relação a crimes que dizem respeito a esse mandato, tá? Se disserem respeito ao mandato anterior, ou um período anterior onde não havia mandato, não existe foro privilegiado. E da mesma maneira, a partir do momento que eles perdem o mandato, eles perdem também o foro privilegiado, tá bom? Então essa é a regra. E essa regra ela é necessária. Agora, obviamente que tem abusos, né? Tem muitos abusos. Quer ver um abuso? E quer ver uma indicação equivocada? É quando você tem na Constituição dizendo que o ministro da STF ele só pode ser julgado quando for crime de responsabilidade pelo Senado, mas quando for crime comum pelo próprio STF. Então é o STF julgando o STF. Isso a gente sabe que não acontece, né? Por conta do corporativismo, tá? Então, na verdade, o foro privilegiado é uma competência para o julgamento, né? E isso, às vezes, acaba atraindo a competência do procedimento investigatório, tá? E, principalmente, das decisões necessárias para o procedimento investigatório, como, por exemplo, busca e apreensão, quebra de sigilo, essas coisas, né? Então, por exemplo, se você vai investigar um governador, é para o STJ que você tem que pedir o início da investigação, a autorização do início da investigação, né? Que inclusive está acontecendo agora em relação a 8 governadores no que diz respeito à pandemia, tá? Então a PGR pediu autorização para o STJ, que deu autorização e ele começou a investigar. Aí você tem o do Amazonas, você tem o de São Paulo, tem tantos outros, né? E é o próprio STJ que permite, né, buscas e apreensões, quebra de sigilo e tudo mais, tá? Da mesma forma, se você for investigar, por exemplo, um ministro de Estado, você tem que fazer todos esses pedidos para o STF, né? Porque eles têm foro privilegiado no STF, tá bom? Então isso é muito importante. Agora, quer ver uma outra falácia, né? Uma outra falácia, falácia não, quer ver um outro erro, né? É falar, não, sou contra o foro privilegiado, eu quero que ele acabe porque ele só traz distorções. Só que aí você fala em acabar o foro privilegiado antes de você aprovar a prisão em segunda instância. Isso é um grandíssimo problema. Por quê? Porque tem muitos processos que já estão lá no Supremo para serem julgados, por mais que se demore. Se por acaso acabar o foro privilegiado, ele vai descer para a primeira instância. Então ele vai passar a primeira instância, segunda instância, STJ e depois Supremo. Então ele já está no Supremo, ele vai passar por todas essas etapas para chegar no Supremo, que eventualmente já vai demorar mesmo para julgar, né? Então, você acabar com o foro privilegiado sem aprovar a segunda instância é você institucionalizar a corrupção.
Aí não tem jeito. A impunidade ela está totalmente definida, né? E ela vai ser regra, não tem como, porque todos os crimes vão prescrever. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, qual que é o ponto aí? Como a gente está falando de competência de julgamento e competência de investigação, deixa eu entrar rapidinho na questão da CPI e da convocação dos governadores. Tá? Quando a CPI saiu, eu alertei no primeiro momento, eu falei, olha, o regimento interno do Senado, ele não prevê a possibilidade de você investigar governadores. Por quê? Porque lá no artigo 146, eu acho, ele fala que a CPI, o Senado não pode criar a CPI para falar de assuntos que são pertinentes à Câmara, que são pertinentes aos estados ou são pertinentes às atribuições do judiciário, tá? E governador, investigar governador é papel da Câmara, porque a Câmara não tem essa restrição. A Câmara, no regimento interno, fala que ela pode investigar qualquer coisa de interesse nacional, econômico e social, né? Então, se a comissão fosse constituída na Câmara, ela poderia investigar os governadores. Ela sendo no Senado, ela não pode. O que pode acontecer, né? Porque aí vem falar, mas são recursos federais. O que pode acontecer é você até convocar governadores e secretários de Fazenda como testemunhas, mas não para investigá-los, e sim para usar isso como matéria de defesa do governo federal. Falar, não houve omissão, porque eu mandei tanto dinheiro para lá e o dinheiro não foi usado de forma correta. Isso pode, mas nunca como investigado. Tá? Eu levantei essa lebre. E isso é um grande problema, porque o que acontece? Aqui no Brasil, o processo penal ele é muito garantista. Né? Ele é muito sempre defesa do réu. Né? Então, se você não tomar cuidado e não cumprir as regras ipsis literis, lá em cima, isso vai ser anulado. Vai ser anulado. Tá? E, inclusive, eu não sou bobo nem nada, eu tenho certeza absoluta que um Renan Calheiros da vida só aceitou esse requerimento, né, a criação da CPI também para investigar prefeitos e governadores, porque ele sabia que quando chegasse lá no Senado, lá no Supremo, isso ia cair. Ele sabia disso. Então, tecnicamente, a decisão da Rosa Weber está correta, embora seja muito injusta, mas ela está correta. Né? Então, assim, a gente precisa tentar entender um pouquinho melhor e fazer as coisas direito, sem tanta pressa, para justamente a gente poder fazer as coisas que vão perdurar, né, e não vão ser anuladas, como, por exemplo, os processos do Lula, tá? Era isso que eu queria dizer. Valeu.